Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Este podcast está sendo gravado ao ar livre e é isso aí, cara. Esse podcast é sobre política, né? Como não ser sobre política, na verdade? Como não gravar um podcast sobre política quando Nine Fingers vai se tornar o presidente do Brasil? Impossível. Impossível não ser um podcast sobre política e sobre a vida, cara. Simplesmente sobre a vida. E é isso aí. Eu acho que meio que foi só o sepultamento final para realmente perder a fé na humanidade de todas as formas possíveis e entender que a maioria das pessoas estão nesse mundo para servir de escada e nada mais. Eu não consigo tirar alguma lição positiva disso. Provavelmente eu não sei quando que eu vou lançar esse podcast, porque geralmente quando eu gravo meio de supetão, eu não tenho um horário fixo para postar, mas provavelmente eu vou postar antes do segundo turno acontecer. E, e tem muita gente falando que não, mas relaxa, que o Bolsonaro vai virar no segundo turno. Eu não tenho tanta fé que isso vai acontecer. E porque, cara, o Lula ele tirou 48%, mais 2% e ele ia ser presidente no primeiro turno. E sem contar que eu acho que tá tendo algumas teorias, eu não sei se elas são reais ou não, mas que meio que fraudaram de leve assim, de forma sutil. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas se for verdade, nada impede que eles fraudem no segundo turno também. E se não for verdade, ele fez 48%, ele não virou presidente por 2%, então assim, o negócio é simplesmente se preparar para o pior. Eu sou dessa linha. E eu fiquei um pouco puto. Não tanto com o Lula, né, ou com a política. E eu acho que nem com as pessoas, eu não fiquei necessariamente puto. Eu só meio que fiquei desesperançoso. Provavelmente já falei isso em algum podcast atrás, que eu tinha meio que quebrado, eu tinha meio que perdido a fé nas pessoas quando o Biden venceu lá nos Estados Unidos. Eu comecei já a ter essa desesperança no coronavírus e a forma como as pessoas começaram a encarar isso, a forma como as pessoas simplesmente engoliram a narrativa que todo mundo empurrou e te olharam, se você falava um A diferente do que a narrativa oficial trazia, te olhava como se você fosse um demônio na Terra, um Hitler, um Stalin, e isso por si só já foi me fazendo desgostar das pessoas, da sociedade de modo geral. Aí veio a eleição, que deu mais aquela quebrada. Então meio que eu já tava meio desanimado com as pessoas e ver que o Lula realmente vai virar presidente de novo, só meio que foi a pá de cal, entendeu? Eu senti que realmente a partir daqui eu não consigo mais ver a sociedade com bons olhos. Mas, porém, também tem aquela questão que pode, em algum grau, mesmo que sutil, possa ter sido uma fraude. Só que mesmo que tenha sido, as pessoas não vão fazer nada, vão aceitar e vão seguir a vida. A verdade é essa. A verdade é essa. Então meio que, de uma forma ou de outra, ou a sociedade é composta por um bando de pessoas estúpidas, ou por um bando de pessoas bunda moles. Em todo caso, meio que, meio que não faz tanta diferença. E eu não sei, eu prevejo uma queda moral nas pessoas de modo geral bem grande se acontecer dele virar mesmo o presidente,
Porque eu não falo nem desses, né, não, porque vai aumentar a criminalidade e daí o mundo vai ficar um lugar pior, porque a violência vai aumentar. Não é isso que eu quero dizer. Eu digo assim, a pessoa normal, que tem um emprego, que trabalha, sabe, a pessoa que não cometeu crimes na vida dela, ela vai olhar para isso, ela vai olhar para a vida dela e ela vai perceber que realmente seguir o caminho certo não compensa. Porque a gente está sempre sendo martelado pela mídia, pelas histórias do mundo, até pela própria sociedade ao nosso redor, a gente sempre vê gente malandra levando a melhor. Seja no quesito social, seja no quesito amoroso, recentemente até no quesito profissional, e agora chegou no nível que essas pessoas simplesmente o ápice de mau caratismo vai tomar decisões que vão te afetar diretamente. Eu acho que isso vai dar uma degradação moral não só em questão de quem já, não só tipo em questão de gente que já é bandido, mas tá preso e esse governo vai facilitar a vida dessas pessoas, mas eu digo da pessoa que não é, né, bandido, nunca fez um crime, aquele cidadão comum que ele não é um santo, mas ele consegue segurar a barra para não fazer merda, para não fazer o crime. Esse cara, depois que o Lula ganhar, esse cara ele vai. Espera aí, deixa eu abrir aqui pro gato. Aí, abri pro gato. E o gato gritou porque eu abri a porta. Ao invés de ele sair, ele ficou no meio da porta. Aí eu fechei a porta. Ao invés dele sair de uma vez, ele deixou o pé dele dentro da. dentro da. dentro da casa. E eu fui fechar, não vi, e daí ele gritou. Agora ele vai aprender que quando você abre a porta para ele sair, ele tem que sair rápido. Mas o que eu estava falando? Eu estava falando do cidadão médio. O cidadão médio, ele não é santo, mas segura a barra. Ele vai ver, que, assim, ele olha para a cultura, quanto mais degradante, quanto mais idiota, quanto mais permissivo, quanto mais degenerado uma arte é, uma música é, mais sucesso ela faz. Ele olha para ele olha para política, agora ele vai ver que ele vai ele para política, não, vamos deixar a política por último, mas vamos lá. Ele olha para o belo desse gato embaralhou meus raciocínios. Gato é um bicho abusado, né? Ele tem uma janela para ele poder pular e sair de casa, mas ao invés disso ele ficou miando para eu abrir a porta. Eu abri a porta, ao invés dele sair de uma vez, ele ficou saindo devagar. Eu achei que ele já tinha saído, eu fechei a porta, pegou no pé dele, ele gritou e fez eu perder o raciocínio. Mas vamos lá. O cidadão ele olha para iniciativa privada, por exemplo, e ele vê que não é quem é mais competente que faz sucesso, mas quem finge melhor na entrevista, quem aceita ou finge aceitar a dinâmica de grupo, que é um negócio que não tem às vezes nada a ver com o cargo da pessoa. Ele vê que um bandido assalta e não acontece nada com ele, mas quando você se defende e se defendendo machuca o bandido, um monte de coisa acontece com você. Ele vê que um cidadão de bem é foda também, linguagem de boomer. Ele vê com a pessoa normal que um homem normal, não, vou colocar uma pessoa normal, uma pessoa que não é do crime, não é da periferia, só uma pessoa normal, que vive num bairro normal, nem de rico nem de pobre. Ele vê que essa pessoa, se ela dá uma escorregada, faz um crime de leve, se for homem, sei lá, faz um fio-fio para uma mulher na rua, ou sei lá, tem uma discussão com a namorada e a namorada começa a chorar, mesmo o cara não tendo agredido e nem tocado nela, esse cara ele corre risco de sofrer uma denúncia. O cidadão médio vê isso e ao mesmo tempo vê o bandido que espanca a mulher na periferia,
que raspa o cabelo dela e às vezes até mata e nada acontece com ele. Ele assalta, se ele conseguir assaltar, nada acontece com ele. Se ele é preso, logo ele é solto. E volta a fazer as coisas que ele faz. Ele vê esse cara fazendo muita merda e sofrendo muito pouco, e ele vê que ele faz muito pouca merda, mas se ele dá um deslize, ele se fode demais. Se ele, sei lá, reage a um assalto e acaba matando o cara que assaltou ele, aquilo vai acabar com a vida dele para sempre. Não vai acabar, mas vai deixar a vida dele muito mais difícil, por uma coisa que ele nem tinha controle. E por último tem a política, que ele vai ver que o cara que está no poder é um cara que teve uma vida muito menos regrada que a dele, que roubou muito mais do que ele e que foi menos punido do que a pessoa média é punida no dia a dia por muito menos coisas. Eu acho que, eu não sei, mas acho que o sentimento geral no, no brasileiro o sentimento geral que está agora é meio que de luto mesmo. Tem até gente postando luto, mas é mais uma apatia mesmo, um niilismo. Meio que. Não é nem questão de tipo, porque aqui vai virar uma Venezuela, porque aqui vai. Agora vai todo mundo passar fome. Porque eu acho que isso não vai acontecer, eu já vou falar sobre isso. Mas é mais no sentido de. É mais uma apatia no sentido de realmente não existe um caminho correto. Não existe justiça. Eu acho que é meio que esse sentimento. É mais uma questão de, realmente não vale a pena seguir o caminho correto. Então eu acho, isso é só a previsão de um jovem retardado, que a partir de agora vai ter muito mais. O brasileiro, de modo geral, ele vai se degradar, vai ter uma degradação moral coletiva, vamos dizer assim. Eu acho que as pessoas elas não vão mais fazer questão de fazer tudo muito certo. Eu não sei como é que isso vai se aplicar na prática, mas assim, as pessoas vão desanimar de fazer as coisas direito, de fazer as coisas de forma moralmente correta. Resumindo mais, o que eu quero dizer é o seguinte: o número de pessoas nesse país que vão levar vantagem, hihihi, sabe o meme, levei vantagem, hihihi, o número de pessoas que vai levar vantagem, eu acho que vai tipo aumentar muito se o cara vencer. Algumas, acho que as pessoas que são mais corretas, um famoso cidadão de bem, ele só vai ficar mais desanimado, mais apático. Mas aquele cara que ele é uma pessoa normal, mas ele não é um santo. Ele tem vontade de fazer alguma coisa errada, mas ele não faz porque ele pensa, não compensa, né? Tipo, não vale a pena. Ele vai começar a pensar, mas dependendo do caso, talvez até valha a pena. Enfim, eu acho que vai ter uma queda moral coletiva. E essa queda moral, antes de qualquer questão filosófica, antes de qualquer impacto real na vida das pessoas, antes de qualquer coisa que faça realmente o governo do Lula virar, porque demora, né? Não é no primeiro ano que o governo vai começar a mostrar a sua cara. Vai ser mais no segundo ano um pouquinho, no terceiro mais, no quarto o bicho vai começar a pegar. Mas antes mesmo do governo dele começar a dar as caras, as pessoas, eu acho que já aconteceu, de todo mundo ter uma queda moral coletiva. Agora tá todo mundo de luto, mas quando ele vencer mesmo, eu acho que as pessoas não vão se revoltar, no sentido de ir para as ruas, de tentar. Vai ter algumas pessoas, mas as pessoas vão aceitar. O brasileiro é assim, ele aceita, mas as pessoas meio que vão perder aquela vontade de tentarem serem moralmente melhores. Mesmo as pessoas que são mais normais, que não são criminosos, que não são bandidos, elas vão perder um pouco essa moralidade. Elas vão ficar mais individualistas e egoístas, na minha opinião. Que foi também o que aconteceu comigo quando eu fui atropelado.
e depois do atropelamento eu comecei a me tornar uma pessoa menos empática, uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais pragmática e uma pessoa mais egoísta. Eu acho que isso vai acontecer com todo, com a sociedade como um todo. É um chute, eu não sei se é verdade, mas é o que eu acho que possa acontecer. Porque eu acho que o Lula, ele não vai transformar o Brasil numa Venezuela. O meu palpite é que o Lula vai ser retirado, vão fazer um impeachment com ele. Eu não sei escrever impeachment, mas pelo menos eu sei falar. Vão fazer um impeachment, vão impeachment o Lula, vão achar algum motivo. O meu palpite é esse. Vão colocar o Alckmin, que é do centro, e tendo o Alckmin como centro, o centro é fechado com a Agenda 2030, que é fechado com a ONU, que é fechado com o Fórum Econômico Mundial, que é fechado com Klaus Schwab. Então você sabe onde é que eu quero chegar, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. O meu palpite é que eles usaram o Lula como tanque de guerra do carisma, só para conseguir pôr alguém carismático, para ter alguém carismático o suficiente para chegar no poder. E no mais na esquizofrenia, eles sabiam que mesmo sendo carismático, ele não ia ser tão carismático quanto o Bolsonaro. Então eles deram uma fraudadinha de leve, porque eles sabiam que ia ser pau a pau, que nem foi em 2018, só para dizer que ele conseguiu. Fizeram umas pesquisas exagerando, porque provavelmente eles deram nas pesquisas, se elas fossem mais reais, o pessoal ia contestar. Isso é só esquizofrenia, eu não estou falando que isso aconteceu, eu só estou dando um palpite. Eles exageraram de propósito nas pesquisas. Eles exageraram de propósito nas pesquisas para eles exageraram de propósito nas pesquisas para quando chegasse o resultado e eles fizessem uma coisa mais suave, isso não fosse tão perto das pesquisas, mas ao mesmo tempo fosse algo que desse para fazer ele chegar na frente sem ser muito contestado, porque eles sabiam que o Bolsonaro ia levar na frente. E agora que eles já têm as pesquisas e o resultado das eleições, que foi levemente fraudado, eles vão poder, no segundo turno, dar mais uma fraudada de leve para garantir a vitória e depois tirar ele, colocar um poste que só vai fazer tudo que eles mandam e daí fechar o Brasil com a Agenda 2030 e a gente entrar no tabuleiro globalista deles e os caralhos das quatro. É tudo um grande palpite, provavelmente não é verdade, provavelmente não é tudo verdade, mas talvez não seja tudo mentira, talvez não seja só tudo um palpite. Porque de tantos caras, por que que justamente o Alckmin iria ser vice dele? Ah, mas é porque os dois juntos têm mais força. Cara, o Alckmin ele não tem carisma. Ele não é um candidato carismático. Se ele quisesse, ele podia colocar um cara mais carismático. Se o Lula quisesse, ele podia colocar até o Ciro. Por que que eles colocaram um cara centrão? Ah, não, é porque daí o pessoal ia pensar que ele é mais moderado. Não ia. Não ia pensar. Ele tem uma imagem muito forte nas entrevistas dele, ele deixa explícita essa imagem forte e esquerdista dele. Então não faz sentido eles deixaram tipo um outro esquerdista como vice para colocar um cara água com açúcar. Então o meu palpite é que eles fizeram isso para no verniz de uma democracia colocar ele lá como se tivesse sido um poder legítimo, depois achar um motivo para tirar ele, colocar o Alckmin, e depois que o Alckmin entrasse, eu não sei o que iria acontecer. O meu palpite é que ele iria começar a empurrar de uma forma mais, não tão agressiva, mas mais constante a Agenda 2030. E é isso aí. Mas eu posso estar absolutamente errado.
Eu só sei que eu não fiquei necessariamente com raiva, mas eu fiquei meio desanimado, meio apático. Só que o lado bom é que quando o Lula vencer, vamos ser bem honestos, ele vai vencer. Provavelmente no primeiro ano os concursos vão aumentar. Eu estudo para concursos faz algum tempo e eu preciso de um emprego porque eu estou querendo sair de casa. Então eu sou desse cara, eu gosto de discutir política de forma pragmática. Qual que é a forma mais pragmática de você discutir política? Se A acontecer, eu faço isso. Se B acontecer, eu faço aquilo. Como as chances de B, no caso de Lula, vencer são maiores agora, o que dá para fazer? Dá para focar em concurso público, dá para focar, se você tiver patrimônio, em colocar tudo em dólar ou Bitcoin. E eu não sei como é que vai ser a iniciativa privada. Dá para você tentar virar um empregado, porque provavelmente quem for empregado vai ganhar muito benefício. Então, vire um empregado, porque você vai ter muitos benefícios. Quem vai se fuder vai ser o empreendedor, mas você como empregado você vai ter vários benefícios. Vire um empregado, vire um funcionário público, e se você já tiver patrimônio, dolarize. E se o Bolsonaro ganhar, eu não sei. Ele iria diminuir os concursos, mas para a área policial ele iria manter. Ele iria facilitar o empreendedorismo, então seria bom para quem quer empreender. Mas eu não conto mais com a vitória dele. E eu sou um cara que prefiro visualizar as coisas de uma forma pessimista para não me frustrar. Todas as vezes que eu tentei ser mais otimista, eu só quebrei a cara. Então eu estou fazendo uma visão mais realista sobre política, de pijama, na frente da minha casa, às 4h30 da manhã, ao ar livre, porque a porra do carro ativou o alarme se eu abrir o carro manualmente, porque ele não abre pelo botãozinho, né? Então eu vou ter que abrir o carro manualmente, tipo, colocar a chave e virar. Quando eu fizer isso, virar, abrir a porta, ele vai soar o alarme, e eu não quero que soe porque é de madrugada e as pessoas estão dormindo. Então essa foi a análise política de um cara de pijama às 4h30 da manhã, com insônia e ódio do mundo. Valeu, falou!